Olá, boa tarde. Eu sou a Elsa Antônia Alexandre, a repórter do Angola Educa. Hoje vamos falar de um tema bastante interessante: a influência das redes sociais na autoestima dos jovens. Será que os likes definem quem somos? E o que acontece quando não se sente aceito online? Vamos saber agora! Estamos propriamente no Sagrada Família e vamos colher mais uma opinião do entrevistado aqui ao lado. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Como se chama? Olá, chamo-me Arcaico. Arcaico, o que é a autoestima e por que ela é tão importante na fase da juventude? Olá, autoestima, sem mais delonga, acho que é a autoconsideração que você tem por si mesmo antes de alguém te falar o que você é, estás a ver? Tipo, a autoconfiança que você tem. Acho que é mais ou menos isso. Agora, é muito importante porque nos jovens, tal como adolescentes, a autoestima serve como um alicerce para que os jovens levantem, mantenham a cabeça erguida, sem esperar de outras pessoas, estás a ver? Porque isso acaba por gerar espécie de uma pressão social quando os jovens vivem dependendo das opiniões de outrem para serem o que realmente são. Os likes e comentários positivos são sinais de aprovação ou apenas uma ilusão momentânea? Olha, eu tenho uma opinião muito diferente. Inclusive até estou a escrever uma matéria que fala sobre a pressão social, que é uma crise, né, que tem gerado uma onda de crises existenciais por parte dos jovens. Também a situação em que o país que se encontra, aquela pressão muito forte nos jovens de obterem as coisas imediato, sem cumprir com certos processos. E as redes sociais servem como é que chama? Weapon, gatilho. Servem como gatilho para que os jovens acabem por mergulhar nessa pressão social por causa dos likes, as coisas que eles vão ver nas redes sociais. Eles automaticamente querem viver aquela vida em função, por eles não terem aquela, ou seja, como é que eu diria? Não terem condições, eles acabam por cair numa pressão social. Então, existe diferença entre a vida real e a vida mostrada online? Obviamente, tipo aqui, essa é a sua vida real, mas quando vai para a televisão, automaticamente torna-se uma vida virtual, mais verdadeira, porque o que nós vivemos aqui, por exemplo, muitas das vezes há jovens que preferem falar, ou seja, conversar com pessoas estranhas, porque as pessoas estranhas nas redes sociais têm tempo de falar com ele, e as pessoas em casa já não têm, também funciona, tal como eu disse, a pressão, a situação em que o país se encontra, as pessoas já não têm tido mais tempo de conversar, sentarem, conversar, passar experiências, todo mundo está atrás do money, tá como diz? Então, para terminarmos, o que os pais, educadores e a sociedade podem fazer para ajudar os jovens a usarem as redes sociais de forma saudável? Olha, primeiramente, deram-nos as redes sociais, ou seja, deram as redes sociais para as pessoas não preparadas. Deram as redes sociais. Eu não aprovo, sinceramente eu não aprovo as crianças utilizarem TikToks, por exemplo, Facebook, por causa do tipo de conteúdo que lá contém. E os pais não têm muito controle, mas a sugestão que eu dou aos pais, primeiramente nós temos que voltar à nossa essência. A nossa essência está mesmo o diálogo, uma vez que a família é a base da socialização, então nós temos que começar tudo da família. Na família tem que ter aquele controle, tem que ter aquele diálogo, como é que preparar o jovem ou a criança para fora, para a sociedade nesse caso. Obrigada pela colaboração e votos de uma boa tarde. Muito obrigado. Paz e amor. Okay. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como se chama? Lídia Paulo. Lídia Paula, quais são os sinais de que um jovem pode estar a ser afetado negativamente pelas redes sociais? Bem, os sinais são bastante relativos. E nesse caso eu posso dizer que a autoestima do jovem é bem afetada pelas redes sociais, porque há muitos jovens que se sentem incapazes ou se sentem atrasados por conta de jovens influenciadores e tal, que estão, como posso dizer, numa era mais avançada, que têm tipo, as melhores condições financeiras e tal. Então, os jovens vendo aquilo se perguntam, mas por que tipo,
só ele que está aí, pessoas da minha idade, não sei o que eu faço para conseguir também isso, o que eu faço para conseguir ter. Então fica aquela confusão na cabeça dos jovens e pode afetar muito. E os sinais são bastante relativos. Pode ser a tristeza do jovem, ver um vídeo do tipo jovens que estão bem sucedidamente na área financeira, área acadêmica e de um bom status na sociedade. Yeah. Atualmente, o que representa um like para a juventude? Olha, representa muita coisa. Sendo sincera, eu acho que é a motivação dos jovens, sabendo que tem um like, que tem tipo, pessoas que me seguem, pessoas que estão aí para mim, e isso aumenta a nossa autoestima, estás a ver? Nós ficamos a nos perguntar do tipo, se eu fizer isso e postar, não sei o que, as pessoas vão gostar, eu vou motivar pessoas, vou motivar jovens a estar nesse caminho que eu estou a seguir, se for um bom caminho, exemplo aí, mas há outros que seguem outros caminhos que não são tão bons para a influência, né? Mas de certa maneira vão influenciar outros jovens a cometer esse tipo de erros que muitas das vezes não é notado na sociedade, porque agora os jovens estão a normalizar muita coisa que não devia ser normalizado. Então isso acaba por influenciar muito a vida dos jovens e de forma abrangente também. Já se comparou com o que viu online? Nas redes sociais? A gente pode chegar a pensar nisso, né? Porque, como eu posso dizer, há coisas que estão nas redes sociais e nós ficamos a nos perguntar, uma jovem da minha idade, minha faixa etária, tem tantas coisas, eu não sei o que, ela teve isso, fez aquilo, conseguiu. Será que se eu fizer, consigo? Será que se eu fazer isso amanhã eu consiga também? Então, as questões que vêm na cabeça dos jovens. As fotos, os filtros e fotos editadas influenciam a forma como a juventude se vê atualmente? Bastante. Porque atualmente há filtros, há pessoas que têm uma autoestima baixa e tirando uma foto com um filtro que tapa, sei lá, uma mancha no rosto, uma cicatriz, influencia muito. A pessoa se sente e a autoestima mais elevada, porque tudo bem, a minha cara é assim, mas eu se usar esse filtro e postar, as pessoas não vão notar e vão gostar de mim. Então, isso influencia de alguma maneira. O que os pais, a sociedade e a juventude pode fazer para ajudar os jovens a usarem as redes sociais de forma saudável? Bem, nesse caso, os pais, né, devem controlar de forma saudável como os jovens usam a internet. Porque há pais que não sabem, não controlam isso e há jovens que acabam excedendo esse uso e chega a ser prejudicial à nossa saúde psicológica, física e chega a ser mal para nós. Então os pais devem controlar quanto os jovens, eles usam a internet e não sei o quê, porque há os jovens agora que usam a internet e estão a comer, vai para o banho, tem que usar a internet e isso chega a ser prejudicial à saúde mental também. Então os pais devem controlar, precisamos mais de pais que estão atentos aos filhos, que conversam com os filhos acerca da internet, porque na internet há coisas boas e há coisas más e tudo chega a ser influenciável, porque o ser humano é um ser influenciável. Então, de maneira controlada, devemos educar os nossos jovens com bons conteúdos e, os pais devem controlar isso. Obrigada pela sua colaboração e votos de uma boa tarde. Ok, obrigada. Igualmente, até já. Obrigada. Como se chama? Adão Jovete. Adão Jovete, as redes sociais são ferramentas positivas? Digamos que aquilo... cada um tem o seu ponto de vista quanto a isso. Digamos que aquilo é uma faca de dois gumes, né? Tem lados positivos também como negativos. Digamos que, no meu caso, vou mais por um lado, tem os seus benefícios como as partes... Tem os seus benefícios e como não também. As redes sociais elas vieram para nos ajudar a se comunicar. Os likes e comentários são índices de aprovação ou apenas uma ilusão momentânea? Digamos que é uma ilusão momentânea, porque se por um instante o mesmo indivíduo que tem recebido likes, tem recebido os tais likes, se ele errar, postar algo que lhe envergonhe, ele
ele será, como que digo, será muito criticado, será muito julgado pelos jovens, até porque andamos a ver casos do gênero em que jovens fazem tantas coisas boas na internet e por um simples erro tudo acaba, aquela toda a ilusão, toda a fantasia bonita quanto à internet, tudo desaparece. Eu acho que aquilo é uma faca de dois gumes. Então os jovens têm que ter muito cuidado e evitem, em vez de estarem viverem à procura de aprovação na internet, deviam trabalhar mais neles, né? Neles, digamos que nós não devemos viver de aprovação, de aparência, assim, aparência ou aprovação. Nós somos indivíduos únicos, devemos nos singulares isso aí e devemos aceitar do jeito que nós somos, né? Não precisamos da opinião de nenhum indivíduo. Para terminar, o que os pais, a sociedade podem fazer para ajudar os jovens a usarem as redes sociais de forma saudável? Uma das soluções, se for no caso de pais modernos, é terem conversa dos filhos quanto aos benefícios e quanto aos riscos, porque a internet tem, como já disse, né, tem as suas vantagens, também tem as suas desvantagens. Obrigada pela sua colaboração e votos de uma boa tarde. Muito obrigado, igualmente. Para a juventude. Uma boa aparência, ter uma boa vida, uma vida estável, uma boa aparência e acho que a escolaridade também, a universidade atualmente. Existe diferença entre a vida real e a vida mostrada online? Existe. A vida real é a vida que você realmente é, o que você realmente mostra ser fora das câmeras digitais. E nas redes sociais nós mostramos ser algo que nós não somos. Vivemos de aparência. Quer dizer, mostramos coisas que realmente não somos. Mostramos que temos boa vida, mostramos que temos coisas, bens materiais, enquanto não vivemos da pior forma. Qual a importância das redes sociais na juventude? Bom, é bem visível que atualmente o mundo está mais digital do que outra coisa. E os jovens têm tomado o controle total das redes sociais, porque nós temos um estilo de vida que muitas vezes temos acompanhado nas redes sociais, apreciamos como é que influencers têm fazendo e nós também praticamos. Tem causado um grande impacto, influenciando de um jeito objetivo, lados negativos e positivos, trazendo consequências, vantagens e desvantagens. Existe diferença entre a vida real e a vida mostrada online? Bom, existe sim, porque temos provas vivas de influencers que nas redes sociais são outra coisa e na vida real também outra coisa. O que chamam de, como é que é, famoso ostentação, sim. A ostentação tem funcionado desse jeito. Nas redes sociais são outra coisa e na realidade também são outra coisa. Olá, boa tarde, como se chama? Olá, boa tarde, chamo-me Raquel Paulo. Raquel Paulo, o que representa um like para si nas redes sociais? Olha, para mim nas redes sociais representam uma coisa tipo, por exemplo, se eu postar alguma coisa e não tiver like, eu pelo menos vou ficar triste, porque acho que não saiu bem, esse vídeo não está bem desenvolvido, então tenho que ver uma parte de melhorar para ter mais like, mas quando vem o like eu fico feliz por isso. Então, obrigada pela sua colaboração e votos de uma boa tarde. Obrigada. Me chamo Roberto. Roberto, já alguma vez se sentiu atacado pelos comentários nas redes sociais? De certa forma sim, porque os comentários negativos de certa forma atacam sim na nossa vida pessoal. Porque se nós só vemos os comentários positivos, não vamos estar a progredir. Precisamos também colher uma boa coisa dos comentários negativos. E o que representa para si um like? Acho que é muita coisa. O pouco do outro é muito para mim. Ok, obrigada pela sua colaboração e votos de uma boa tarde. Obrigado igualmente. Vem um amigo teu e põe lá um like, pá, um adoro. O que é que representa para si? Sim, bem, na parte quando alguém coloca um like, um adoro,
É bem, por exemplo, se eu postar uma foto bonita e eles colocarem, eu vou sentir não, que eu fiz boa coisa. Agora, se eu colocar, independentemente da situação em que eu colocar em causa, se for para memes, colocar em sorriso, eu vou me considerar que atingi o ponto. Caso contrário, para meme meterem adoro, vou me sentir estranho. Como é que eu fiz uma risada e tão colocar adoro? Os filtros e fotos editadas representam a forma como você se vê? Não, não representam, porque há quem nas redes sociais pode parecer bem bonita, pessoalmente parece uma pessoa estranha, tem hábito dessas miúdas. Você vê que essas miúdas estão bem bonitas na internet, quando você lhe vê pessoalmente e marca um encontro, às vezes, é milagroso, é algo muito estranho, terrível. E o senhor já fez isso? Já marcou um encontro com uma mulher por via das redes sociais? Eu já marquei, na verdade, um encontro. É meio engraçado. Marcamos um encontro, começamos tudo bem no WhatsApp, Facebook, depois WhatsApp. Só que quando fomos ver, eu vi a miúda, eu não acreditei até do conseguir falar com ela, mandei o meu amigo, ele é o Noel, ele me avisou que a miúda está assim, até ele, eu não fui mais ter o encontro dela e fugi já, lhe vi de longe. E qual foi a sua reação no momento? Foi uma reação muito contagiante e engraçada. Como é que alguém parece ser o que é na internet, mas pessoalmente não é. Por isso é que dizem, nem tudo o que parece ser é. Então, como é que a sociedade pode ajudar os jovens que passam por essa pressão? Sobre a pressão de postar fotos no WhatsApp, sobre filtros, seria mais útil as pessoas irem para as suas próprias realidades. Não vamos estar aqui a inventar A com B que dá Z, isso não existe. Então 1 mais 1 dá 2. Temos que mostrar sempre a nossa realidade, temos que ajudar a reduzir os filtros, porque é uma coisa muito estranha. Obrigada pela... As redes sociais podem ser um espaço de conexão, aprendizagem e expressão, mas precisa ser equilibrada. A autoestima deve ser construída no mundo real, com base no que somos e não no que parecemos ser. Chegamos ao fim de mais uma reportagem e nós prometemos voltar na próxima semana com mais um tema para educar Angola. Até lá, fique bem, beijos, até a próxima.